presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu adiar a votação da PEC da blindagem, que poderia barrar as investigações de parlamentares. A proposta de emenda à Constituição estava prevista para ser analisada ontem no plenário da Casa. O cenário de aparente tranquilidade para a aprovação dessa proposta não se confirmou, apesar do desejo ali do presidente da Câmara de colocar a PEC para votação. O clima geral é de incerteza até então no plenário. Ontem o Hugo Mota defendeu essa proposta, que é sempre muito importante a gente lembrar do que se trata. Aumenta a proteção jurídica para os parlamentares e pode até blindar ali deputados e senadores de serem investigados e os processos de processos do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir qual que foi a justificativa do presidente da Câmara, Hugo Mota. Essa instabilidade institucional que temos vivido momentaneamente, isso tem incomodado internamente os deputados, enquanto presidente, o ônus do cargo que eu ocupo é poder invocar essa insatisfação e poder, de certa forma, legislativamente nos participarmos. E não é uma medida de retaliação a quem quer que seja, não é uma medida de reação a quem quer que seja, é uma medida que o Poder Legislativo entende que deve discutir, pelo menos no âmbito da Câmara dos Deputados, acerca dessa revisão constitucional, acerca daquilo que a nós é por direito garantido e poder, a partir daí, de certa forma, trazer mais independência, trazer mais condição do Parlamento, da Câmara, contribuir, colaborar com os grandes temas e as grandes discussões nacionais. Essa foi a justificativa ali do presidente da Câmara, Hugo Mota, segundo ele, da importância de se pautar essa PEC da blindagem. Mas como eu mencionei mais cedo, pelo menos publicamente essa proposta não é consenso. O líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindbergh Farias, falou até que isso seria ali uma chantagem da oposição. A gente separou um trecho do que disse ali o Lindbergh Farias. Vamos acompanhar. Está havendo muita desconexão com a vida real das pessoas. Nós não podemos aceitar essa pauta, porque essa pauta é uma pauta de chantagem contra o povo. Eles ameaçam o Supremo, eles ameaçam o Brasil com tarifas e sanções, agora estão ameaçando o Parlamento. Estão dizendo para a gente aqui o seguinte: se não votar essa pauta da blindagem, se não votar a anistia, nós não vamos votar a isenção do imposto de renda. Isso é um escândalo, isso é vergonhoso. Mas o que mais me chamou a atenção, e aqui eu vou trazer, foi a fala do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ao ser questionado ali sobre essa PEC das prerrogativas, né? Segundo ele, ele foi questionado se essa seria uma pauta das ruas durante uma entrevista à jornalista Andréa Sadi da Globo News. E aí, o que o Sóstenes Cavalcante admitiu? Vou abrir aspas. Lógico que esse não é um assunto familiar do eleitor. É a gente lutar pela nossa democracia, que está fragilizada quando um congresso é chantageado por ministros do STF. Lari, vamos por parte, né? Muito assunto aí aqui pra gente discutir. Primeiro, sobre essa questão do Sóstenes Cavalcante, né? Eu não consigo ver separação entre assunto que é de parlamentar e eleitor, até porque os parlamentares estão lá como representantes do povo, né? Tudo que eles fazem devem sim alguma satisfação. Então, todos os temas que são debatidos do Congresso são sim ali de interesse, ou pelo menos deveria ser ali de interesse do eleitor. Mas por que não tem esse consenso? Olha, Letícia, é o que a gente sempre diz, assim, né? Quando a gente fala de não há consenso, etc., né? A gente vai observando algumas movimentações dentro do Congresso Nacional. Ontem, a nossa repórter setorista de Congresso, a Lara Alves, relatava ali reuniões, uma longa reunião na residência oficial da Câmara, vários parlamentares lá tentando, de fato, discutir o que seria feito, qual seria o rumo dessa PEC da blindagem, até que mais ali, já no avançar da noite, chegou-se à conclusão de que não havia, de fato, um consenso, que não teria condição de votar aquela PEC. Então, a gente vai pegando ali alguns dessas movimentações. E, claro, a gente combina essa observação com o que a gente vê de declaração pública dos parlamentares em si, né? A gente trouxe bem aí esse paralelo, tanto da fala do Sóstenes quanto da fala do Lindbergh, né? Apontando Sóstenes, igual você disse, né, Letícia, puxando para essa fala
a respeito de não ser um assunto que teria um apelo entre os eleitores, que seria um assunto ali do Congresso Nacional, e Lindbergh falando abertamente que não havia consenso e que não teria como colocar isso para votação sem haver um consenso. E aí eu faço essa observação, né, Letícia? A gente observava a gestão do ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Logo no início, ele teve ali uma reviravolta com uma das votações importantes, logo no início do mandato dele à frente da Câmara dos Deputados, e aí o que se dizia é que ele aprendeu que, para colocar em votação propostas de muita repercussão e que tem capacidade de gerar muita polêmica, era preciso garantir quórum, era preciso garantir que, de fato, haveria condições daquele texto ser votado. O que a gente viu ontem foi Hugo Mota fazendo uma sinalização para a oposição ainda na reunião de líderes anteontem, dizendo que esse tema seria incluído na ordem do dia, que seria pautado, fez até uma defesa ali da proposta publicamente em uma entrevista. Ok, uma sinalização que a oposição estava cobrando dele e também um movimento importante para ele retomar ali o comando da Câmara, um comando desgastado em função daquele movimento de obstrução que a oposição fez no mês passado. Ok, sinalizações são importantes, mas fica claro que não foi discutido como de forma prática, né? Como que pragmaticamente isso aconteceria. Não houve ali uma discussão sobre, ok, o relatório é esse, o parecer final é esse, esses e esses pontos são os que mudam, esses serão mantidos, etc. E, a partir daí, uma discussão a respeito disso. O que a gente viu foi uma sinalização simbólica, política, de inclusão da proposta na pauta, ok, né, para satisfazer a oposição, mas não houve uma articulação forte ou bem-sucedida. E quando eu digo bem-sucedida, não no sentido de ser uma boa proposta, mas no sentido de bem-sucedida se o objetivo era o de que ela fosse votada ontem, e isso não aconteceu. Então, Letícia, mostra também que, ok, né? As bancadas têm suas pautas, a oposição vem pressionando para que esses temas sejam incluídos na ordem do dia, mas a gente também tem um governo que quer avançar com as suas pautas consideradas prioritárias, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E quando a oposição vem com essas pautas polêmicas, defendendo essas pautas polêmicas e fazendo essa ofensiva para que sejam votadas, para que sejam incluídas no plenário, isso tudo torna um ambiente no Congresso muito tumultuado e dificulta a aprovação de projetos de interesse do governo, que são considerados muito importantes pelo governo, como é a questão do imposto de renda, e aí a gente vai tendo esse cabo de guerra mesmo, né? Esse embate entre eles para tentar fazer valer ali a vontade da bancada ou da oposição, dos governistas, etc. Mas essa atual configuração, como a coisa está nesse momento, né, a gente percebe que o ambiente não está favorável, apesar de que haja essas declarações públicas, etc. e tal, mas não está favorável para aprovar tanto essa PEC da blindagem quanto a PEC do fim do foro privilegiado, e o governo pressiona, claro, para que o ambiente, digamos, melhore, fique menos tensionado, para que propostas de interesse do Executivo Federal possam tramitar no Congresso, o que ainda não está acontecendo, como é o caso dessa ampliação da faixa da isenção do imposto de renda, Letícia. Eu ia falar justamente, né, mas a Larissa já exemplificou bastante como que saiu, né, o Mota dele, de toda essa situação, né, ele ficou bastante fragilizado depois da obstrução física, né, da oposição, que ele tentou, depois dessa oposição, tentou levar uma pauta que era das ruas, que era o PL da adotização, que inclusive foi aprovado ontem no Senado, mas aí agora ele acabou caindo nessa pauta, né, para tentar retomar, talvez, algum tipo de poder sobre os parlamentares, algum tipo de barganha, porque teve essa obstrução física, mas ninguém foi punido até então, e agora
Os parlamentares ganharam, né? Ganharam isso de presente, né? Mas se ele tentou ali, de fato, um afago, ele não conseguiu esse consenso. Mas, Larissa, é importante a gente observar, porque a gente nem sabe exatamente esse texto, né? A gente não tem nem como cobrar ali um parlamentar, porque pode ser até uma estratégia, talvez, o parlamentar falar, eu não posso comentar porque eu nem sei o teor do texto. O parlamentar não sabe, ou sabe, mas a gente não tem ciência, não veio a público, mas... Se, para a gente tentar deixar um pouco claro para quem nos acompanha, né, o que a gente pode esperar, né, se esse texto passar no Congresso, quais que são as consequências e como que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser beneficiado, se pode ter alguma relação com essa PEC da blindagem. Eu pergunto isso porque o foro privilegiado e a PEC da blindagem estava junto dentro daquele pacote de bondade, né, que foi proposto pela oposição junto ali com a anistia, né? Se essas propostas, né, a PEC da blindagem e o foro privilegiado seria ali uma antessala para a anistia. Exato, Letícia. A gente precisa observar sempre o contexto geral de como essas propostas ganharam esse destaque, chegaram à pauta do plenário da Câmara dos Deputados, né? A gente lembra que quando a oposição começou aquela obstrução no mês passado, a oposição tinha pautas como a anistia, os envolvidos no 8 de janeiro, impeachment do ministro Alexandre de Moraes, vinha também ali com o fim do foro privilegiado, e aí o que a gente observa, né? Anistia e principalmente impeachment do ministro Alexandre de Moraes, isso não teria condições de passar no Congresso, inclusive porque o presidente do Senado já havia dito que no caso, por exemplo, do impeachment de Moraes, isso não iria ter prosseguimento no Senado, né? Então, encontra-se ali outros dois, a oposição foi atrás de 2 outros temas que pudessem ter algum tipo de apelo e recuperam a PEC da blindagem e recuperam a PEC do fim do foro privilegiado, né? E por que a gente faz essas relações, inclusive com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque no caso da PEC da blindagem, né, as questões de investigação e apurações teriam que antes passar pelo Congresso Nacional, né, e em casos específicos ali teria que haver o consenso, né, o apoio de 2/3, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, o que dificultaria muito investigações contra parlamentares, né, e o fim do foro privilegiado, jogando as investigações, tirando do Supremo Tribunal Federal e julgando ali, jogando para a primeira instância, né? E que aí alguns críticos da PEC do fim do foro apontam que isso, né, facilita ali, torna propício um certo jogo de influência em relação ao parlamentar, ao seu reduto eleitoral, ali a sua região, e onde estaria, portanto, essa investigação. Então, Letícia, é sempre bom, como você disse mesmo, dar esse contexto geral, como que isso chegou, como que isso teve tanto destaque, como que isso caminhou e em que pé está agora, porque, de fato, vem de um contexto maior, de uma pressão da oposição, desde que, inclusive, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro vem ficando cada vez mais complicada e vem se aproximando também o julgamento dele e de outros aliados daquele núcleo crucial da denúncia da PGR em relação à trama golpista, esse julgamento que começa na próxima terça-feira, né, Letícia? Vou trazer aqui o resultado da nossa enquete. A gente te perguntou se essa PEC da blindagem, né, ela atende os interesses da população ou dos parlamentares. 88% acredita que os parlamentares são os principais privilegiados e 11% a população, né? O que a gente vê nessa questão quase uma distorção, né, entre os poderes, né, parlamentares criando ali quase uma casta, né, ele sendo uma casta privilegiada ali entre os parlamentares, Fred. Letícia, é uma coisa que eu queria observar, que a Larissa falou, que é uma questão muito complicada. Você ter uma aprovação de 2/3 do Supremo Tribunal Federal para uma condenação criminal de alguma pessoa, distorce completamente a lógica do Supremo, que ali a maioria simples já garante a sentença. Você, para condenar um deputado, você vai precisar do que no plenário é aquela maioria qualificada, né? que é mais do que a maioria absoluta, né? Mais do que a metade dos votos. Então é uma distorção muito grande e que
resgatando a frase do Sóstenes, mostra o quanto isso realmente é um interesse específico do parlamentar acima do interesse do povo. Sóstenes, nessa entrevista, ele fala, né, o deputado é um ser humano como outro qualquer. Nenhum outro cidadão brasileiro tem esse direito. privilégio. Não. Qual cidadão brasileiro tem o direito de escolher em qual tribunal e qual o quórum para ele ser condenado caso ele seja julgado por um ilícito? Não é um cidadão comum, né? Eu acho que há uma politicagem, né? E o termo é politicagem, não é uma boa política, que está acontecendo hoje em defesa de interesses muito mesquinhos, né? De sobrevivência criminal, não é uma questão política, não é o bem para a população, né? Você proteger parlamentares, e nós temos históricos de parlamentares que foram condenados por homicídios bárbaros, né? Inclusive com motosserra, é uma situação muito séria você criar uma blindagem sobre isso. Não estou falando de crimes de corrupção, não. Estou falando que isso daí vai abarcar outros crimes, né? Não, desculpa, eu não estou falando de crimes políticos, eu estou falando de que vai abarcar outros crimes como corrupção, homicídio, roubo, né? Estelionato, e nós sabemos que vários parlamentares que passaram, e alguns, eles respondem a processos penais por diversos assuntos. Então é um momento que é muito triste de ver a politicagem passando por cima da boa política no nosso parlamento. E a gente vê ali de questão ali de que não tem um partido político, é todos os parlamentares ali de PL, APT, todos são beneficiados e todos ali, se publicamente ali tem opiniões divergentes, a gente não sabe se nos bastidores, pelo menos todo mundo é investigado. A gente tem emendas parlamentares, a gente vê o Supremo aumentando o tom sobre a questão da transparência, das investigações, porque a gente vê um Congresso que nem transparência tem, a gente não sabe nem para onde vai o dinheiro das emendas, a gente não sabe o caminho desse dinheiro das emendas, né, dos parlamentares, e isso afeta todos, ali vai de todos os partidos políticos, né, Larissa? Exato, Letícia, e aí a gente comentava mais cedo, só antes, né, parabenizar o Fred pela análise que ele fez, é muito exata, é isso mesmo, né, e só para destacar para quem nos acompanha, a gente falava aqui, né, que não tivemos acesso ao relatório ainda, e como que a gente está falando sobre essa questão dos 2/3, né, que eu citei, Fred citou, dar o devido crédito aqui, né, que foi por meio o Jornal Folha de São Paulo teve acesso a uma minuta e citou essa questão aí dos 2/3 do Supremo Tribunal Federal em relação a alguns casos mais graves relacionados às investigações. E só mais uma atualização, Letícia, o Levi Guimarães, que está acompanhando a sessão da CPMI do INSS, disse que os requerimentos aí de quebra em relação às entradas do Careca do INSS nos prédios do INSS e do Ministério da Previdência, os requerimentos foram aprovados. Então, vamos ver quando que a comissão vai ter acesso a isso para entender como que foi a logística, né, o deslocamento dele nos dois, tanto no INSS quanto no Ministério da Previdência, mas só para dar essa atualização também para quem nos acompanha, Letícia.